Primeira carta de João, capítulo 3, do versículo 4 ao versículo 6, nós veremos o que é transgressão. Verso 4. Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Agora João ele vai tratar do pecado, e ele define o pecado como uma transgressão da lei. O que é transgressão? Transgressão significa fazer algo errado, fora da lei, desobedecer ou violar. O exemplo de uso da palavra transgressão traz como referência um motorista que dirige bêbado. Ele está transgredindo a lei, ou seja, desobedecendo, violando a lei. João está dizendo que quando cometemos pecado, estamos desobedecendo, violando a lei de Deus. O cristão deveria odiar o pecado e fugir dele, porque ele foi a causa do sofrimento e da morte de Jesus. O cristão que nasceu de novo e está em Cristo não vive violando e desobedecendo a lei de Deus de forma deliberada. Devemos lembrar que todo cristão tropeça contra Deus e contra os seus mandamentos, mas isso é um acidente e não um hábito ou uma prática. Verso 5. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. João diz que Jesus se manifestou para tirar os nossos pecados, carregando sobre o seu próprio corpo naquela cruz. A Bíblia diz que ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelos nossos pecados. Ele tira o pecado por meio do seu sacrifício perfeito na cruz do Calvário. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele, sendo Deus, se fez pecado por nós, não tendo pecado para morrer no nosso lugar. Ele foi o nosso substituto, o sacrifício perfeito para expiar os nossos pecados. Verso 6. Qualquer que permanecer nele não pratica o pecado. Qualquer que permanece em pecado não o viu e nem o conheceu. João mostra o contraste de Jesus e o pecado, mostrando que todo aquele que permanece em Cristo não pratica o pecado. Porém, aquele ou aquela que não permanece em Cristo vive no pecado, não viu e nem conhece a Jesus. É impossível você dizer que está em Cristo e viver nas trevas. É impossível você dizer que está em Cristo e viver uma vida na prática do pecado. É impossível você dizer que está em Cristo e ter ódio, mágoa, ressentimento no seu coração. É impossível você dizer estar em Cristo e viver falando palavras sujas, falando mal dos outros, falando coisas obscenas, falando palavras de murmuração. Aqueles que estão em Cristo, eles não estão no pecado.